Bom dia a todos vocês. O tema que nós vamos falar é da democracia na escola, um tema que nos coloca um problema bastante difícil e bastante raro também. Por que bastante raro? Na maior parte das vezes, os temas que dizem respeito à escola são sempre objetos de muita polêmica, né? De posições muito diferenciadas, por vezes muito tensas, né? Que uma pessoa se coloca fortemente a favor e outra fortemente contra. Esse é o caso, por exemplo, do tema dos direitos humanos, né? É só você trazer à baila direitos humanos e você tem provavelmente numa mesma escola dois grupos. Aqueles que vão defender a ideia, que vão atacar falando assim, olha, o que é isso de direitos humanos? Vocês querem defender bandido, assassino, não sei o que lá, que você não quer que vá para a prisão. E um outro pessoal falando, não, você está completamente equivocado. Direitos humanos não tem a ver com impunidade de qualquer coisa, mas tem a ver com uma lei e uma única para todas as pessoas, com a igual dignidade de todas as pessoas. Tem a ver com o fato de que a nossa sociedade está muito longe de poder aplicar as mesmas leis às mesmas pessoas. Certo? Pessoas que cometeram o mesmo delito teriam que ser julgadas da mesma forma, terem os mesmos privilégios, né? E uma das coisas que nos revolta na nossa sociedade é justamente isso, né? Vou pegar o que aconteceu agora, né? Então você pega assim, o Supremo Tribunal Federal, que seria o mais alto grau de aplicação da lei, que aplica a um senador, com perdão da palavra Aécio Neves, uma regra completamente diferente de um outro senador, sendo que ambos cometeram supostamente o mesmo delito, e no caso do segundo, o delito está mais do que provado. Isso nos revolta. Então outros vão falar, olha, então direitos humanos significa a igual dignidade de todos, não significa impunidade, mas também não significa arbitrariedade, que nós podemos, por conta própria, ir lá e matar um senador. Bom, enfim, de alguma maneira o que nos interessa aqui é dizer o quê? É esta ideia de que quando a gente fala em direitos humanos, a gente olha e fala, esse é um ponto polêmico, em que as pessoas têm lugares, posições divergentes. Se as coisas acontecem tal como você está falando, isso significa que nosso país não é democrático. Ok. Ora, então o que vocês estão me dizendo não é que vocês sejam contra a democracia, mas ao contrário, de que a democracia que temos não é digna deste nome democracia. Ora, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, não antes disso, mas desde o final da Segunda Guerra Mundial, que a democracia parece ter virado um consenso, pelo menos retoricamente, pelo menos abstratamente. De forma que todo e qualquer governo reivindica para si o caráter de democrático. Se nós pegássemos aqui no nosso auditório para debater o tema com a gente e puséssemos 5 ou 6 chefes de Estado de países que vivem de forma completamente diferente, um atrás do outro, todos eles diriam que o seu país é um país democrático, que o seu governo é um governo democrático e que ele ocupa aquele lugar democraticamente. Então, vocês imaginam aqui na primeira cadeira Raul Castro, presidente de Cuba, vocês imaginem na segunda Donald Trump, na terceira o Macron, por exemplo, na quarta... Não, esse eu não vou falar. Na quarta, então, uma pessoa que ocuparia a quarta cadeira, né, mas ocupa ilegitimamente, ocupa ilegalmente, ocupa sem o direito de ocupá-la, da presidência da República do Brasil, se é que isso é uma república, e se vocês perguntassem a cada um deles por que eles se consideram chefes de um Estado democrático e por que eles têm o direito, o lugar deles foi democraticamente alçado, cada um daria uma resposta completamente diferente. Um deles poderia dizer, Cuba é democrático porque nós temos educação e saúde e direitos sociais iguais para todos. Donald Trump diria que os Estados Unidos é democrático porque lá tem liberdade de imprensa, liberdade de iniciativa econômica e que, embora ele tenha tido menos votos do que a Hillary, como é representação, ele é democrático. O Macron poderia dizer que ele foi eleito na França, uma França republicana, em que todos têm iguais direitos. O outro poderia dizer um monte de coisa, mas vocês não prestem atenção porque ele não costuma falar a verdade. Pula-se. O ponto só é o seguinte, o fato é que cada um deles reivindicaria para si e para o Estado que ele chefia, o adjetivo de democrático. Mas vocês percebem que para cada um deles, democracia quer dizer uma coisa? De tal sorte que nós estamos assim. Todos somos a favor da democracia, mas cada um se dá para ela um sentido completamente diferente. Cada um vislumbra, isso não é necessariamente porque as pessoas estão mentindo, é porque cada um pensa que a forma pela qual este anelo, essa coisa que a gente vislumbra como democracia, se materializa na prática,
de uma forma completamente diferente. Eles podem estar sendo falsos, mas podem estar sendo absolutamente sinceros. Por exemplo, e às vezes essas coisas são possíveis de serem somadas. Por exemplo, o respeito a certos direitos sociais e a liberdade da vida política. É possível, né? Suécia, mesmo a França é um país que tem isto. No entanto, tem hora que tomar uma medida e não outra, ou tomar uma medida ou outra, perdão, são medidas alternativas. Deixa eu me dar um exemplo. Suponha que vocês creiam, já entrando um pouquinho na educação, que só é possível falar de uma educação democrática se ela for uma educação pública. E outro, que possa crer sinceramente, a primeira é a minha opinião, né? Para mim uma educação democrática teria que ser uma educação exclusivamente pública, e para outros, respeitáveis, vão dizer assim, não, um país democrático tem que abrir a possibilidade de educação a instituições religiosas e privadas. Vocês percebem? Ou um ou outro. Cada um de nós olha para o que é uma escola democrática de uma maneira completamente diferente. Então, este é o primeiro problema da gente discutir o tema democracia na escola. É que o próprio conceito de democracia é polissêmico, é ambíguo. As formas pelas quais nós, de fato, vislumbramos a realização da democracia são muito variadas. Não há um verdadeiro conceito da democracia. Há vários conceitos que lutam entre si. Tal como isso é praxe na escola, né? Por exemplo, quantos de vocês já não discutiram o que é avaliação? Certo? Quando a gente fala, bom, o que é avaliar? Avaliar é mensurar a aprendizagem. É um jeito. Avaliar é diagnosticar as dificuldades e fazer um prognóstico de um caminho. É outro jeito. Quando vocês estão discutindo o que é avaliar, vocês não estão discutindo da mesma maneira que vocês discutem, por exemplo, o que é um fenômeno como o terremoto. Você percebe? Que todo mundo fala, bom, aqui terremoto é assim, quando há uma disjunção entre placas tectônicas. O que é fotossíntese? Não. O que é avaliação, quando a gente responde o que é, a gente está dizendo o que a gente quer que seja. A gente está querendo orientar a nossa prática, não é? Quando eu digo avaliação é um diagnóstico das dificuldades, eu estou querendo mudar uma prática de um professor. Quando eu digo democracia é o pleno respeito aos direitos humanos, eu estou querendo mudar uma prática de sociedade. Eu não estou simplesmente descrevendo um fato. E assim também, quando eu respondo a pergunta, o que é uma escola democrática? Eu não estou só descrevendo um fato. Eu estou lutando também por um ideal, o que é uma sociedade democrática. Dificilmente qualquer definição de democracia negaria um aspecto central daquilo que a gente chama de uma sociedade democrática, de um regime democrático. É a igualdade. Ora, por que a gente vai falar que a igualdade é indissociável da democracia? Por uma simples razão. A igualdade está no princípio da democracia. A palavra princípio aqui tem uma dupla acepção, dois significados que se conjugam. Por exemplo, o princípio sempre quer dizer o começo, não é? O filme principiou a tal hora, ele começou a tal hora. Mas o princípio tem um outro sentido na nossa língua também. Quando você fala que fulano de tal é um homem de princípios, você não está falando que ele é um homem de começos e recomeços, mas um homem que tem certas coisas que o guiam em todas as suas ações ao longo da sua vida. Quando você tem um princípio, é algo que permanece em você. Ok? Né? Não é algo que você... Aliás, ao contrário. Se hoje você é uma coisa, amanhã você é outra, a pessoa te diz que você não tem princípios. Certo? Então, o que é o princípio da democracia? É tanto o começo, como ela começa, como aquilo que a guia. E eu queria dizer justamente que isso daqui é a invenção da igualdade. Ora, por que invenção da igualdade? Vejam, muitos de vocês devem saber que a palavra portuguesa democracia vem de duas palavras gregas juntas, demos e krasia. Né? Demos em grego, povo, e krasia, poder. Mas a gente já vai ter que aqui começar a entender o que os gregos entendiam pela essa palavra demos, que não é exatamente a mesma coisa que a gente entende por povo.
Quando a gente fala povo, hoje a gente enche a boca, né? Fala, o demos, o povo brasileiro, o povo francês, o povo unido jamais será vencido. Não, quando eles estão falando demos, quem são os demos na sociedade grega? Os demoi, que é o plural de demos em grego. O populacho, a plebe rude, aqueles que não têm valor. Os demos são aqueles que não têm ascendência nobre, aqueles que não têm um lugar social garantido, aqueles que não nascem bebê real ou bebê nobre. Okay? Então, os demoi, os povos que formam uma cidade, são aqueles que não contam, que não têm voz e que num determinado momento passaram a ter voz e poder. Ora, se esse é o povo, quem é que está por oposição aos demoi, ao povo, ao demos? Os aristoi, os bons, na onde vem a palavra aristocracia. E como é que há essa passagem absolutamente fascinante de uma sociedade toda ela fundada na ideia de um poder aristocrático, num poder que permanece na mão de 2, 3, 4, 12 famílias, geração após geração. Eu sei que é difícil vocês imaginarem isso, mas há ordens sociais nas quais você ocupa um lugar político pelo simples fato de que teu pai ocupou, teu avô ocupou. Eu sei que é difícil vocês imaginarem isso, mas imagine assim, alguém que é um deputado, depois vira um senador, eventualmente um presidente da república, e aí a sua filha, só porque a sua filha também vira governadora. É um exercício no tempo, no espaço, mas isso de vez em quando em alguns lugares acontece. Que o único credencial para eu me candidatar a algo é ter sido neto, bisneto de alguém. Eventualmente porque meu avô me tirou da farra, da cocaína, para me salvar disso, e eu me acho no direito pelo teu sobrenome tal. Então, assim era na Grécia. Sorte da gente que está muito longe da nossa realidade isso. Mas era isso. 12 famílias que dominavam, por exemplo, Atenas. E a pergunta é, como é que eles se transformaram em Aristói? Claro, porque o pai era, porque o avô era, mas alguém começou isso. E como começa isto? E como se rompe isto? Então, essa historinha que nós vamos começar. Ora, de início, em muitos lugares na Grécia, a propriedade de terra era uma propriedade coletiva e não privada. Tem a roça do João Caiapó, do Antônio Caiapó. Tem a roça dos Caiapós. Eles plantam junto, consomem junto, colhem junto. Assim era em muitas regiões da Grécia arcaica. Ocorre que a Grécia, para além de ser uma região, não um país, porque quando a gente fala de Grécia, a gente imagina esse Estado nacional, que nem Brasil, Argentina, não. A Grécia é uma região com várias cidades independentes, falam mais ou menos a mesma língua, cultuam mais ou menos os mesmos deuses, frequentemente em guerra entre si. Então, essa Grécia que produziu o teatro, a filosofia, aqueles monumentos maravilhosos, ela era fundamentalmente uma sociedade guerreira. Para eles existirem, eles precisavam guerrear o tempo inteiro. Por quê? Porque é uma terra árida, que tem pouca coisa, tem pouca riqueza. Então eles viviam de saquear. Iam lá, guerreavam com uma cidade, saqueavam, levavam suas coisas de volta, levavam o que traziam de volta, e assim era. Portanto, para que essas cidades existissem, eles precisavam contar com alguns grandes guerreiros, com aqueles que vão lá e resolvem a parada para a gente. Ok? Então, para os bons guerreiros. Vocês têm um exemplo básico? Vocês têm um exemplo básico do que é essa noção de esperar de uma pessoa que a sua excelência, que ele, por ser muito bom, ele salva a gente. Vamos lá, por exemplo, do futebol que o menino traz lá, da Alemanha. Por que ele é tão fascinado da Alemanha? Porque a Alemanha foi aquilo que produziu a tragédia do 7-1, que virou a nossa autoestima da cabeça. E por que produziu? Muitos de nós falavam o seguinte, olha, como isso aconteceu? O bom jogador, aquele que salvava todo o nosso time, sozinho, o Neymar, não estava no jogo. Portanto, a gente está funcionando assim. Para salvar a nossa pátria, nós precisamos de um grande guerreiro, um grande jogador, que na época era o Neymar. Certo? Até que veio o Tite e fez daquilo um time. E a gente não precisa mais de um grande jogador, a gente pode ter um time inteiro que ganha o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu ali. De início, os exércitos gregos precisavam sempre, dependiam sempre desse grande guerreiro. Se vocês assistirem um filme como Troia, por exemplo, está lá. Aquiles é esse grande guerreiro. Dele depende a sorte da nossa cidade.
Ora, se dele depende, se ele é o melhor guerreiro, o Aristos, né, o bom, o Kalos Agathos, o bom guerreiro, a gente vai honrá-lo. Como que a gente honra? A gente dá para ele um pedaço de terra. Um pedaço de terra que não se pode ser comprado, que não pode ser vendido e que passa de pai para filho. A honra é inalienável. Você não compra nem vende a sua honra. E mais, hoje eu contava para vocês, né? Isso hoje já não faz mais sentido, mas quando eu era menino, por exemplo, a forma da gente desonrar alguém era xingar sua mãe. Você percebe? É a ascendência. Então era isto. A honra era algo hereditário. Quem tinha honra? Os bons guerreiros, os aristói. Então, eles tinham a propriedade de terra, eles eram autoridades militares e, portanto, políticas. E mandavam na cidade. Como é que Atenas, por exemplo, era governada? 12 famílias de aristói, de aristocratas. Ponto. Eram eles que dominavam a cena. Certo? Ocorre que houve uma transformação absolutamente profunda no modo de guerrear de algumas cidades gregas, em especial de Esparta, que nunca foi uma democracia, mas o exército deles mudou. Ao invés de depender de grandes guerreiros, eles inventaram um novo tipo de soldado e um novo tipo de luta, que para vocês terem uma ideia do que é, a analogia que eu sempre faço é, vocês já viram, espero que não, mas acho que muitos de vocês já viram o batalhão de choque, por exemplo, indo atrás das pessoas que estão numa manifestação, certo? Vocês repararam como que eles são, né? Todos lá, aqueles soldados com um escudo no braço esquerdo, a arma, o cacetete, ou o gás de pimenta, seja lá o que for, do direito, e um capacete, formam uma linha, um atrás do outro, e imediatamente atrás dessa linha tem uma outra linha, um atrás do outro, atrás dessa, mais uma linha. Vocês já notaram? Várias linhas. Por que isso é importante no conflito, na guerra? Ora, porque se esse daqui cai, imediatamente um outro toma o lugar. Se aquele lá da ponta cai, outro está no lugar dele. E assim vai. Eles têm uma equipe e um exército de iguais. Por que de iguais? Porque esse daqui cai, qualquer outro toma o lugar dele. Eles são intercambiáveis. Eles têm o mesmo valor na luta. E o exército de Esparta, esses soldados, a gente chama deles de hoplitas. Esses soldados hoplitas passam a ganhar todas as guerras. O que as outras cidades gregas fazem? Imitam isto. E todos eles começam até essa luta de hoplitas. Ora, o que os atenienses fazem de genial? É pensar o seguinte. Ora, se nós soldados somos iguais, intercambiáveis e temos o mesmo valor na guerra, por que não na paz? Não é uma boa pergunta? Se nós é que garantimos que Atenas exista pelas nossas guerras e temos nela igual valor, por que na gestão, durante a paz, nós não temos a mesma voz, o mesmo direito? E assim nasce a aventura democrática de Atenas. A invenção de que agora somos todos iguais. Veja, os donos de terra continuam tendo terra. O trabalhador artesão continua sendo artesão. O professor continua sendo professor. Mas quando eles entram na ordem política, todos eles são iguais. Significa que todos eles têm o direito à palavra, o direito ao voto, o direito a se manifestar e a responsabilidade pela gestão da sociedade. Já não se responsabilizam 12 famílias, mas todos cidadãos atenienses. Portanto, a democracia nasce sob o signo da criação da igualdade, como um ato político. A mesma coisa ocorre quando, séculos depois, a era moderna vai reavivar a ideia de democracia em novas bases. Já não temos mais a praça pública onde todos votam diretamente e se expressam diretamente. Mas a gente cria uma ideia, por exemplo, de uma democracia representativa, e nesta democracia representativa nós igualamos todos pelo ato político do voto. O que significa que o voto de vocês, por exemplo, que tem faculdade, vale e deve valer, se quisermos ser democráticos, o mesmo daquele que tem 1, 2 anos ou nenhum ano de escolaridade. Porque ele tem o mesmo direito a votar que você. Isto é uma maneira de não hierarquizar a sociedade. E primeiro isso nos choca, mas lembrem vocês, eu estou farto desses exemplos na minha vida pessoal, vocês também, que não necessariamente a posse de um diploma significa honestidade. A posse de um diploma ou de bens não significa honestidade, não significa discernimento moral, tampouco político.
que é perfeitamente possível, e todos vocês devem ter na história de vocês um avô, um tio, analfabeto ou semi-analfabeto, que é um exemplo de discernimento ético e político. Que, portanto, a democracia, mais uma vez, envolve a ideia de igualar aqueles que são diferentes. Um professor ou um filósofo termina a resposta, ninguém mais lembra qual era a pergunta e por que ele estava contando isso. E talvez vocês não lembrem por que eu estou contando todas essas histórias do princípio da democracia. Para dizer, se a democracia já é complicada de definir no âmbito da política, no da escola ela tem uma dificuldade inicial. Qual é essa dificuldade? O princípio, agora está claro, o princípio da democracia é a igualdade. E o da educação? Aqui a coisa começa a complicar. Sabe por quê? Em sã consciência, não me parece que a educação possa funcionar sempre com a ideia da total simetria. A educação pressupõe algum grau de assimetria, de não nivelamento igual. E como é que a gente vai poder pensar a lógica da democracia na escola, que é a igualdade, e ainda assim reconhecer aquilo que eu chamaria de assimetria legítima e necessária da educação. Então agora vamos lá, mais um parênteses. O que eu quero dizer, porque a essa altura metade desse auditório, 70% deve estar revoltado comigo, falando que você nunca leu Paulo Freire, que todo educador educando, sim, li, gosto de algumas coisas, discordo de outras, e é sobre elas que eu vou falar e depois abrimos para isso. O que eu quero chamar desta assimetria que me parece constitutiva? Não é que nem a gente pode ou não, né? Não, ela é constitutiva, ela é consubstancial à educação. Eu estou dizendo, não há educação sem um certo tipo de assimetria, sem um certo tipo de desnivelamento entre aquele que ocupa o lugar de educador e aquele que está sendo educado. Eu vou começar de novo com um exemplo do âmbito da educação privada e familiar. Né? Então, a despeito dos meus 58 anos, minha filha tem 10. Ora, quando ela era uma bebê, ela comia tudo que a gente dava para ela. Certo? Fígado, brócolis, batata, parará. Claro, a partir dos 3 ou 4 anos ela começa a querer fazer o seu cardápio. E claro, até hoje, aos 10, se eu deixar ela escolher em igualdade de condições, ela almoça e janta pizza, macarrão e pão. Ponto. Você fala, e aí? Né? Eu quero peixe assado, e você? Fala, pão, macarrão, lasanha e pizza. Ora, eu estou imaginando que se eu deixasse esta decisão em igualdade de condições a ela, eu estaria fugindo da responsabilidade de ser pai. Por quê? Porque pressupõe que nós que estamos aqui no mundo há mais tempo, sabemos que esse paladar fácil do doce e da massa é fácil, mas te impede, inclusive, de crescer e desenvolver, educar o seu paladar, porque nós também educamos o nosso paladar, não é mesmo? Então, até essa educação. Então, pressupõe que é responsabilidade de quem é mais velho não ceder ao mais fácil, porque nem sempre o mais fácil é o melhor para aquele outro. Ou pelo menos a gente assim o crê. Certo? É claro que quando Moana tiver a casa dela, 20 anos, não sei o quê, se eu for jantar na casa dela 3 vezes por semana e ela me servir pizza, eu posso até falar, querida, você não está exagerando? Mas eu já não estou mais educando. Ela é uma adulta. E aí ela opta se quer comer ou não pizza. Só que, se eu não fizer esse trabalho com ela agora, a pizza não será uma opção. Você percebe? Só pode optar quem já conheceu o diferente. Uma vez a gente estava no litoral norte de São Paulo e tinha na praia de Almada, a gente estava numa praia bonita, mas eu sabia que ao subir um morro, que custaria um pouco de esforço, né? Porque era uma trilha, e ao descer de novo a gente sairia numa praia absolutamente maravilhosa. E eu estava lá com ela, que não gosta muito de andar, ao contrário de mim, e eu falei, Moana, vamos atravessar para outra praia, para Brava de Almada. E ela, não vou, porque aqui tá bom, aqui é lindo, não sei o quê. Eu falei, você precisa ir lá. Não vou, não sei o quê. Eu falei, vamos, depois você pode me xingar se você não gostar. E aí fui puxando. Claro, quando chegou lá, ela amou. Agora, vocês percebem que o primeiro movimento dela não era o esforço do andar e chegar no outro lugar? Alguém que está no outro lugar. Então, vocês estão percebendo o que eu estou chamando aqui de uma assimetria? Uma assimetria de responsabilidade.
Sair do plano familiar, vamos para o plano das minhas experiências como professor, como exemplo. Então, eu fui, e adoro lembrar essa história, eu fui durante algum tempo professor dos Cefans, dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. No meu entender, a melhor formação de professores das quais eu já participei. E eu sei que tem gente, deve ter aqui também, gente que foi formada no Cefan. Né? Tem alguém aqui? Aí, um monte, né? E vocês sabem, então, do que eu estou falando, dessa excelência. E sabem também, aqueles que não conheceram essa experiência, o Cefan era uma escola pública de formação, no nível de magistério de professores, de ensino fundamental, e era uma escola que funcionava o dia inteiro. Portanto, os alunos ficavam na escola o dia inteiro e a maior parte dos professores também. Então, era muito comum, portanto, que nós, professores, saíssemos para almoçar e, ao voltar, encontrávamos os nossos alunos comendo ou seu lanche, sua marmita, mas às vezes comendo num boteco, num pequeno restaurante, numa lanchonete. E não foram poucas as vezes que, como professor de Cefan, ao regressar para a escola, eu encontrava os meus alunos numa lanchonete, numa padaria, tomando cerveja aos 16 ou 17 anos de idade. Eu sei que todos vocês acham que só agora os jovens ficaram rebeldes e tomam cerveja, fumam maconha. Não, isso é desde que eu me dou por gente. É que a gente esquece como a gente era quando a juventude, mas sempre foi assim. E bom, o que eu fazia quando eu estava ali e via um jovem de 16 ou 17 anos tomando cerveja antes de ir para a aula? Eu entrava, sem o menor pudor, e falava, saiam daqui já, vocês vão para a escola já. Uma coisa que eu nunca contei, mas assim, eu lembro de um que o dono da padaria falou, mas quem vai pagar a cerveja? Eu falei, então o senhor chame a polícia, para dizer que o senhor estava servindo cerveja para menores de idade e que ninguém vai pagar essa cerveja. E da próxima vez que o senhor fizer isto, eu chamo a polícia, o senhor nem precisa se preocupar. Agora, vocês percebem que isso era o meu dever como professor? É óbvio que era. Eu não posso deixar. Por quê? Porque nós acreditamos que se você começa a beber álcool muito cedo, que isso pode ser um prazer na vida. Tomar uma cerveja, tomar uma caipirinha. Mas que se você começa aos 8 anos de idade, você provavelmente ficará um alcoólatra. Aquilo não será mais um prazer, não será uma opção. Essa é a responsabilidade que nós adultos, professores e pais temos em relação a eles. Eu volto a falar a mesma coisa. Vocês imaginem se eu, na saída da Universidade de São Paulo, encontrasse meus alunos numa mesa do bar e falasse, saiam daqui e vão já para a biblioteca. Eles iam rir de mim. Por quê? Porque eu já não tenho mais esse direito, eles estão educados. Eles estão continuando a formação deles, mas já são adultos. Se o princípio da democracia é igualdade e simetria, se o princípio da educação é uma assimetria nas responsabilidades, como é que a gente vai conjugar uma coisa com a outra? Você percebe o inferno do tema que me deram para falar? Se a gente for falar de verdade sobre a coisa, como é que a gente conjuga? Ora, não obstante, vocês abrem lá, se vocês jogarem no Google democracia na escola, vai aparecer 20 coisas. Provavelmente a primeira que aparece é esta ideia de que a democracia na escola se faz pela promoção de assembleias no pátio, em que eu justamente faria o quê? Acabaria com essa assimetria entre educadores e educandos e criaria um ambiente em que todos somos igualmente responsáveis, votamos as nossas regras, debatemos o nosso cotidiano, e isto virou para a gente o sinônimo de democracia na escola. A democracia na escola é a escola que faz, dentro dos seus muros, o mesmo processo de democracia que está fora dos seus muros. Seria uma imitação, no âmbito escolar, da vida política. Ora, é inegável que essas iniciativas, que não são novas, elas são vendidas para a gente como se tivessem começado na Escola da Ponte, né? Porque aí vende, né? E aí um monte de gente ganha dinheiro com isto, com seus livros, com suas palestras. Agora, essa daqui é uma experiência que remonta pelo menos aos anos 20 do século passado, com a Escola Summerhill, que tem virtudes e tem problemas. Por exemplo, é claro que ela tem esta virtude de reconhecer que o tipo de relação de adultos e crianças que marcou as gerações anteriores, talvez não sirva mais para as relações que nós temos com as crianças hoje. Não é que não sirva só para elas, para nós também não serve, né? Eu pegar coisa banal, mas, por exemplo, eu, até o fim da vida do meu pai, só conseguia me referir a ele como Senhor. Esse era o pronome de tratamento que eu usava ao me dirigir ao meu pai. E ele esperava isso mesmo. Eu pedia a bênção para os meus avós. E eles esperavam de mim isto. Veja, eu não quero que minha filha me chame de Senhor. É outra geração. O grau de proximidade que a gente tem com essas crianças hoje é completamente diferente do que os nossos avós, bisavós tinham com as crianças.
A gente reconhece isso, mas a gente reconhece que essas crianças que chegam à escola têm desejos, têm uma opinião própria, e não é porque eles sejam mais espertos, é que antes sequer se perguntava para eles qual era a opinião, eles também tinham opiniões. Isso tudo é interessante, isso tudo deve ser preservado. Mas a nossa questão é que, por vezes, esta noção de que a democracia na escola significa imitar na escola aquilo que a gente chama de democracia na sociedade, padece de alguns problemas. Qual o primeiro deles? A escola não é a miniatura do mundo. Não é. E não deve ser. O que eu quero dizer não é na miniatura do mundo? A democracia na nossa sociedade, os conflitos sociais da nossa sociedade, se dão, por exemplo, entre proprietários de terra, grandes proprietários de terra, e os seus agricultores. Veja, nenhuma das escolas de vocês tem na mesma sala sequer o filho dos donos de terra, embora possa ter filho de agricultores. Esse conflito básico que cinde a nossa sociedade, que é de pessoas extremamente ricas e pessoas pobres, não adentra as nossas escolas. Esse é o conflito básico que nós temos. E por que não adentra as nossas escolas? Porque nós temos escolas públicas e privadas, e que a elite vai para um tipo de escola e o resto vai para outra. Portanto, ela não é a imitação da sociedade. Veja, o respeito que aquela professora passou a ter pelo Lucas não se deveu a nenhuma transformação econômica da sua família, mas às mudanças pelas quais ele passou. É bom que a escola mantenha isto. Então, o primeiro ponto é isto. A escola não é um sinônimo, portanto, essa mera imitação tem os seus limites. Vamos colocar mais algumas questões para a gente pensar nessa ideia? Por exemplo, esta ideia de que uma escola democrática, uma escola que funda a igualdade entre professores e alunos, que acaba com qualquer tipo de simetria, é uma escola que respeita os alunos. Qual é a confusão aqui? Claro, a gente tem mesmo que respeitar os sujeitos. Porque há uma coisa que nós somos iguais a eles, indignidade. Todos os seres humanos, novos, velhos, têm a mesma dignidade. Mas há coisas que não. E a confusão aqui reside aonde? Em acreditar que toda e qualquer relação de assimetria é uma relação de desrespeito, coerção e violência, e que toda e qualquer relação simétrica entre iguais é uma relação de respeito, conversa, não violência. Isto basta vocês olharem para o intervalo todo dia na sala de vocês. Os meninos entre si têm uma relação de iguais, que pode ser respeitosa e pode ser desrespeitosa. Pode ser mediada pela palavra, mas frequentemente também é pela violência. Portanto, relações simétricas podem ser desrespeitosas e violentas ou não, assim como relações assimétricas. Todos vocês também devem ter experiência de uma pessoa a quem você respeita profundamente, que você considera uma autoridade, a quem você ouve com respeito, que não se coloca na mesma posição e que te trata com respeito, com dignidade pela palavra. Este é o ponto. Portanto, o nosso grande desafio é como nós somos capazes de assumir a desigualdade de responsabilidades que nós temos em relação ao mundo. Nós não podemos, as crianças podem virar para a gente e falar: que mundo é esse que vocês estão colocando a gente? Mas a gente não pode virar para uma criança e falar: que mundo é esse que você me coloca? Nós é que os colocamos aqui, não foram eles que nos colocaram. Nós assumimos essa responsabilidade e não eles. Então, essa simetria tem que existir. Por outro lado, ela é perfeitamente compatível com uma simetria em que eu demonstro igual respeito pelo outro, mesmo assumindo esse lugar distante. E por último, há uma questão, essa que mais me incomoda, nessa noção de que a democracia na escola seria a mera, não estou dizendo que isso não seja importante, seria a mera importação desses mecanismos da democracia política para dentro dos muros da escola. O que eu quero bater é isso. Isto pode ser bom, pode não ser, e não identifica uma escola como democrática, simplesmente a sua existência. Por quê? Bom, primeiro, é claro que a gente também pode fazer um monte de assembleia que manipula tudo. Vocês podem ter votação que manipula todo o seu resultado. Vocês podem ter, por exemplo, um congresso que vota em coisas que você sabe qual vai ser o resultado antes. E é um congresso onde todo mundo tem o direito a falar, mas é uma palhaçada porque todo mundo já sabe qual é o resultado antes, ou não. Ou vocês já viram uma sessão assim, onde a pessoa pode se defender muito bem em face do Congresso, e o Congresso vai votar o que ele quer e já está dado. Ponto. Então não há garantia. Depende de como a gente faz essa assembleia. E por outro lado, todos vocês sabem
que isto que é de precioso, e é mesmo precioso, importante na formação da democracia, que é levar os nossos alunos a ouvir, a falar, a julgar, que acontece numa boa assembleia no pátio da escola, também acontece na aula de história, se a gente quiser. Também acontece na aula de literatura. A gente não precisa ter um modelito pedagógico do pátio vendido para nós por 3 ou 4 teóricos. O que eu quero dizer é simples. Todos vocês que dão um livro para os seus alunos lerem, seja ele qual for, são capazes de pegar esse livro, e frequentemente o fazem, eu vou dizer, e discutir com seus alunos. Vocês podem dar lá para pegar um que é polêmico hoje. Dê um livro do Monteiro Lobato. E aparece sim uma cena de preconceito. E quantos de vocês já não leram isso com seus alunos e já não conversaram? E aqui? Como que é? E você, o que que acha? E você, o que que acha? E vocês? E você cria ali a possibilidade de expressão, conversa, ajuizamento e eventualmente até voto. Por que não? Você percebe? Isso pode ser feito dentro da sala de aula. Isso depende menos, não é uma questão de aplicar uma receita, mas é de encarnar um espírito. A escola está aqui também para ouvi-los, só que eu sou professor, né? E eu coordeno este ouvir. E eu não abro mão de certas coisas. Nenhuma assembleia escolar, por exemplo, pode decidir que alguém tem menos direito porque é mulher ou homem. Nenhuma assembleia escolar pode decidir, por exemplo, que alguém tem menos direito por ser branco ou negro. Está fora de questão, não está em votação. E quem é que toma esse lugar? O professor. Por último, qual é o limite desta ideia de que a democracia na escola seria a mera aplicação mecânica dessas importações do campo político para o campo escolar? É o fato de que, ao que eu saiba, 2 escolas públicas em toda a cidade de São Paulo, 2 escolas públicas têm esse procedimento. Desigual, uma me parece até mais forte e interessante e outra não. Vocês conhecem o Amorim e o Campos Sales. De resto, 99,9% das escolas que adotam as assembleias democráticas e que são, portanto, escolas democráticas, são privadas. Algumas delas custam R$3.000 por mês. Então, se fazer uma escola democrática significa criar assembleia, então eu pego uma escolinha lá, uma escola bonita no Butantã, cobro R$3.000 de cada aluno, vou para o pátio, faço uma votação e falo, esta escola é democrática. Seus filhos podem estudar lá? Que escola democrática é essa que só alguns poucos, os Aristói, podem colocar os seus filhos? Se for para Santa Cruz, então, nem adianta poder ter os 3.000. Precisa ter um pai que estudou lá, veja, pai ou avô que estudou lá. Senão você não tem vaga. Não adianta fazer assembleia. Esse é um lugar incômodo, né? Então, me parece que a primeira ideia que a gente tem que ter para pensar o que é uma democracia na escola é uma escola democrática só poderá ser aquela escola aberta a todos, ao demos. Uma escola não aberta ao demos não é uma escola democrática. Uma escola que não é aberta à totalidade da população não pode chamar a si mesma de democrática. E veja, as nossas escolas recebem não só os nossos alunos, como todos aqueles que pagam 5 ou 10 mil reais por mês. Né? Se eles quiserem matricular o seu filho na escola pública, ela continua aberta a eles. Não é mesmo? Eles é que não querem. Agora, a deles não está aberta a nós. Quem é democrático e quem não é? Quem fez a assembleia ou quem abre a sua escola a todos? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é que abrir essa escola a todos não é simplesmente facultar a matrícula a qualquer um. Significa uma escola que se abra, de fato, à sua população tal como ela é. Nos seus conteúdos, nas suas formas. Uma escola democrática é uma escola não só, e nesse sentido a nossa escola é hoje muito mais democrática, né? A gente nunca vai chegar ao ponto de falar, esta é a escola democrática, acabou, não precisa fazer mais nada. A gente sempre pode ser mais democrático. Agora, a nossa escola é mais democrática, não só porque ela acolhe os meninos negros, que ela não acolhia no 19, no final do 19, no 20. Vocês sabem disso, né? Quando se cria a lei do ventre livre, etc., fala, o Estado tem o dever de dar educação para esses nascidos livres, pelos libertos e para os nascidos livres.
E eles falam, ok, daremos, os negros têm direito à educação, mas no período noturno. Sabe quantas escolas tinham no período noturno na cidade do Rio de Janeiro, que era a cidade mais importante? Não é nenhuma. Vocês podem se estudar, só que não tem escola. Você percebe? Então, uma escola que acolhe a totalidade da população afro-brasileira, que é metade da nossa população, é evidentemente uma escola mais democrática. Mas ainda mais, sabe por que ela é mais democrática do que a escola que eu vivi? Porque eu olho para um auditório e vejo um monte de professores negros. E mais, eu vejo professores negros em cargos da administração, em alto escalão da administração. Eu vejo, por exemplo, encontrando numa dessas palestras, Wellington, doutor em educação pela Universidade de São Paulo, professor da rede pública e negro. Eu falo, essa escola é mais democrática. E mais, ela é mais democrática porque ela é uma escola que sabe, que fala a todos desse país. E que todos nós temos que conhecer a cultura banto, iorubá, as culturas afro-brasileiras, não porque nós tenhamos a melanina desta ou daquela cor, mas porque nós somos formados por esta cultura. Pouco importa a cor do teu olho. Da mesma maneira que nós, brancos, negros, olhos azuis ou verdes, comemos pizza e não poderíamos nos entender como paulistanos, se não nos entendêssemos como uma comunidade na qual a cultura da Península Itálica, do que a gente chama hoje Itália, está aqui presente, a gente também não poderia entender quem nós somos sem entender que as culturas afro-brasileiras estão presentes e nos constituem como nós somos. Por isso nós nos emocionamos ao ouvir Cartola ou Paulinho da Viola, ou uma escola de samba entrando. Somos isto. Então, essa escola que abre-se para isto é uma escola mais democrática, sim. Então, portanto, uma escola democrática é uma escola que aceita a todos, mas mais do que aceitar, acolhe a todos. Acolher a todos significa olhar para ele, dar o seu devido valor, considerá-lo como um igual. E isso a escola pode fazer o tempo inteiro. Aqui sim cabe o princípio da igualdade. Como é que ele se manifesta na escola? Ele se manifesta porque na escola pública, o filho, eu vou começar com todos, né? Então, o filho do traficante rico da comunidade entra e vira aluno. E assim deve ser tratado. E o filho daquela lavadeira pobre, simples e batalhadora entra na escola e vira aluno. E o filho do comerciante enriquecido da comunidade entra e vira aluno. E o filho mais velho, cheio de responsabilidades, entra e vira aluno. E a caçulinha, que é a queridinha do papai, entra e vira aluno. E ao equalizar todos na condição de aluno e respeitando todos nas suas diferenças, aí sim o princípio da igualdade democrática emerge na escola como uma escola democrática. Equalizá-los na qualidade de aluno, veja, numa sociedade marcada pela diferença, eu ainda cultivo dentro da escola aqueles valores que são os valores caros à democracia. Por exemplo, a tolerância e a pluralidade na convivência. Me digam lá vocês que outras escolas, que não as escolas públicas, acolhem no seu seio, para usar um exemplo, católicos, evangélicos, espíritas, shintoístas, candomblé e hoje o Islã. Por exemplo, vocês talvez aqui já tenham os imigrantes sírios chegando, isso, por exemplo, no Brás, em São Paulo, as escolas municipais do Brás estão recebendo uma leva de imigrantes sírios ligados, e as crianças são do Islã. E estão lá, convivendo. Ora, a escola pública é justamente o lugar que cultiva a democracia quando dá a cada um o igual e mesmo direito de cultivar o seu Deus ou os seus deuses, ou de professar o ateísmo. E de criar um espaço no qual aquelas posições conflitantes e convergentes serão igualmente respeitadas. Veja, não precisa amar, não precisa ser nem amigo. Mas você da Assembleia de Deus, respeitará o menino do candomblé, porque eu, professor, respeito os dois igualmente. Isso é uma escola com compromisso com a democracia. Compromisso com a democracia aqui significa respeitar o outro tal como ele é. E nós temos vastos exemplos de escolas que cultivam isto, assim como nós temos os vastos exemplos do contrário. Escolas em que a confissão, eu vou dar 2 exemplos de direção, um de cada lado, porque as nossas escolas públicas são assim.
muito plurais. Por isso que eu odeio essa história de achar que a escola pública tem qualidade ou não tem qualidade. Depende de cada uma. Como tudo de resto na vida. Depende. Então, do não enxergar o papel público da tolerância em uma questão tão forte como é no Brasil a religiosidade, uma escola na qual é uma escola municipal, um CEL, na verdade, no qual minha mulher trabalhou durante muito tempo, em que a diretora coloca no livro de ponto a Bíblia dela. E ela falou, olha, eu não tenho nada contra, né, mas isso é uma escola pública, a escola pública é laica, minha senhora. Ela falou, não, mas é a Bíblia, é religioso, é de Deus. Ela falou, ok. Aí foi para casa, nenhum de nós dois tem nenhuma religião. Mas eu ganhei de um aluno meu da pós-graduação, uma artista, que fez com papel machê todos os orixás, ou 12 orixás, né? Belíssimos. Ela falou, você me empresta? Eu falei, pois não. Pôs numa caixinha, levou lá no outro dia, falou, bom dia, diretora, tudo bem com a senhora? Porque elas se davam bem. Tudo. Aí ela abre e começa a tirar os orixás, né? E pô, eu falei, o que é isto? Ela falou, são os meus orixás. Porque se não é laica, vamos ser ecumênicos, né? Temos todos o mesmo direito de trazer aqui são os meus deuses. Também vão te fazer bem. Tal como o teu me faz, não é? Ela falou, não, mas não pode. Ela falou, bom, então não pode nenhum. Eu falei, que ótimo, recolha a sua, eu recolho a minha. E não é que você percebe, a escola com isso não é antirreligiosa, ela só garante que todo mundo tem igual espaço, igual respeito. Aqui, de novo, o princípio da igualdade cabe. Vocês estão percebendo? Eu estou querendo marcar o princípio da democracia é a igualdade, onde cabe, onde não cabe. Aqui ele cabe, mais do que cabe, ele deve ser cultivado. Deixa eu dar o exemplo contrário de uma escola que, se eu não estou equivocado, às vezes eu vou muita escola, às vezes eu posso confundir os nomes. Mas eu quero o Roger Ferreira, ali perto de Taipas, em que uma diretora, evidentemente pelos seus trajes evangélica, recebe a inscrição para o EJA de um travesti. E os professores, ela comunica aos professores, isso aconteceu uma semana antes de eu ir falar na escola, ela comunica essa inscrição aos seus professores, e os professores dizem, não, que história é essa? Vai ter travesti agora à noite aqui, aluno? Não. Ela falou, é um cidadão brasileiro, né? Tem direito, como qualquer outro. Não tem nada a ver com o que ele faz, o que ele não faz, com a sua orientação sexual. Aí eles começaram, não, mas não dá, como é que a gente vai ter? Vai entrar na sala, a gente vai falar como? Vai chamar ele, ela, vai ter um monte de brincadeira, vai ter piada. Eu falo, bom, piada vocês não deixam fazer como vocês não deixam fazer piada porque alguém é negro, como vocês não deixam fazer piada porque alguém é coxo. Manca, você não vai deixar fazer piada, né? Dele também não. Mas vou chamar de ele ou ela? Eu falo, não sei, a gente pergunta. Se lá de ser Shirley, a gente chama de ela. Se falar Antônio, ele. Eles começaram, e o banheiro? Eu falo, bom, se for Antônio, vai no masculino, se for Shirley, vai no feminino. Aí só, isso vai ser uma confusão, não vai dar certo. Ela falou, tá bom, usa o meu. Ela foi fechando de tal maneira que ela garantiu. Ora, vejam que coisa interessante. Provavelmente aquela mulher, do ponto de vista pessoal, pessoa física, achava aquilo pecaminoso. Pessoa jurídica, diretora de uma escola pública, ela garantiu o espaço dele, que não se confunde com a preferência pessoal dela. O espaço público, como escola, é o espaço de todos. A gente não tem o direito de dele eliminar ninguém. O espaço privado de vocês, entra quem vocês quiserem. E por último, o que me parece ser a essência de uma escola democrática? Uma escola democrática também é aquela escola que democratiza tudo aquilo que até hoje foi privilégio da elite. Isto é uma função democrática da escola. Uma escola democrática é aquela escola que faz com que meninos que nunca jogaram voleibol ou handebol possam aprender a jogar handebol ou voleibol. Então, eu, por exemplo, né, um jovem, uma criança de 10 anos, da Vila Matilde, um bairro, na época, de classe média baixa, da Zona Leste de São Paulo, só jogava futebol, como todos os meninos da minha idade. Foi na escola pública que eu aprendi a jogar voleibol, handebol e basquete. Não necessariamente gostei de todos. Nunca gostei de handebol, quiçá em função da minha estatura, né? Baixinho do jeito que eu sou, não ia dar certo mas no basquete. Agora, sonhava em ser um jogador profissional de handebol.
Nem hoje não existe, mas eu achava que eu ia ser. Agora, mais importante do que tudo, conhecer esses esportes fez com que eu fosse capaz, por exemplo, mesmo não me transformando em profissional, não ganhando a vida com isto, que eu fosse capaz de apreciar um jogo como o jogo de voleibol da seleção brasileira, campeã olímpica. A escola pública democratizou o acesso a uma prática social como o voleibol. Ela cumpriu a sua função democrática. A escola pública democratiza a poesia e a literatura. Todos vocês que estão aqui já leram um poema, um livro de poesia, todos vocês já passaram por um romance. Ora, não fosse a escola, 3 ou 4 de vocês aqui teriam passado por essa experiência. Portanto, de novo, tal como eu pego um esporte de elite como o voleibol, até os anos 60, e transformo ele num bem comum e público, democratizo o acesso, a escola também democratizou o acesso, por exemplo, a algo como a poesia, a literatura, a escrita, a filosofia. Né? Vocês talvez não tenham tido isso. Hoje todo jovem do ensino médio tem o direito de poder ler um texto filosófico. Vão gostar ou não vão gostar? Isso é outro problema. Eu nunca gostei de basquete, mas até para saber que eu não gosto, precisou ser me dado. Assim como os alunos de vocês têm o direito de não gostar de química, não gostar de literatura, mas nós temos o dever de propiciar a eles um acesso democrático a isto, que lembra lá do começo, que nós consideramos tem que ser salvo da ruína. E por último, para fechar mesmo, isso significa que se a escola distribuir democraticamente esses saberes, que até então eram privilégios de uma elite, a nossa sociedade será mais democrática e mais igual? É isso que a gente aposta o tempo inteiro. Posso dizer para vocês? Não sei. Isso não está na nossa mão. Nem sempre uma sociedade que tem uma escola democrática e justa tem uma sociedade democrática e justa. Isto foi algo que nos venderam sem nenhuma base. Por exemplo, as sociedades que aumentaram grandemente a sua escolarização, a Índia, sem mexer na distribuição de renda. O Brasil também. O Brasil aumentou, democratizou o acesso à escola. Fez isto daqui para democratizar um pouquinho, distribuir um pouquinho renda. Isso aqui, bem pouquinho. E bastou distribuir um pouquinho de renda, estava todo mundo batendo panela. Todo mundo. Ou seja, isso está fora da nossa mão. Esse tipo de igualdade social fora da escola não depende só da gente como professor, depende da gente como cidadão. Agora, tem uma que depende da gente. A experiência é fazer da escola um espaço democrático em que sentido? Um espaço que reconhece a assimetria das responsabilidades entre professores e alunos, mas um espaço que promove a igual dignidade de todos, a democratização do acesso a esses bens culturais e, sobretudo, um espaço que promova para esses jovens a experiência da igualdade. A experiência de ser tratado igual na escola. A experiência de ter igual direito a todos os nossos bens culturais. Se isto vai ou não implicar uma revolução lá fora, se isso vai ou não implicar que Joãozinho deixará de ser, tal como o seu pai ou sua mãe, um alfaiate, assim que vocês têm que entender. Quando a professora vira para o Lucas e fala: o que você vai ser quando crescer, Lucas? Ele não está preocupado em dizer engenheiro, encanador, médico. Eu serei um super-homem. O super-homem não é o herói. É um homem que superou a sua condição. E um homem que superou a sua condição porque foi tratado, não pelo professor, mas por aquele rapaz, aquele senhor que carregava a carrocinha, como dotado de igual inteligência e capacidade que todos os demais. Ele fala: esse livro é difícil que é o cão, mas se você ler, você chega lá. Aquele homem promoveu uma experiência da igualdade. Acho que com ele a gente pode aprender o que é uma escola democrática. Uma escola que promove a experiência da igualdade. Super obrigado.